terceira série, tudo bem? Bom dia! Então hoje estamos aqui para a nossa aula número 4 de Física, a última aula de Física da semana. E vamos iniciar o conteúdo de força magnética, tá? Esse conteúdo está lá nas páginas 15, 16 e 17 da apostila de vocês. Na verdade 18, 19 e 20 ainda, mas nós não vamos ver essa aula completa hoje, eu vou dividir ela em duas partes, tá? Hoje a gente vai ver a força magnética sobre cargas e numa próxima aula a gente vai ver força magnética sobre fios, tá? Vamos dividir para não ficar muita coisa para uma aula só. Então, se vocês quiserem ir acompanhando lá na apostila, nós vamos começar a partir da página 16, tá? Então, nós vimos lá que tanto ímãs com objetos metálicos, ferromagnéticos ou fios elétricos percorridos por corrente elétrica geram um campo magnético, né? E quando um objeto, um ímã ou um objeto ferromagnético entra dentro do campo magnético do outro, ele sofre uma força de atração ou de repulsão, né? Se for ímã com ímã, pode ser força de atração ou repulsão. Se for um objeto ferromagnético com ímã, vai sofrer só força de atração. E essa força magnética, existe uma maneira da gente calcular o valor dela, tá? Da gente quantificar o valor dessa força aí. Então, primeiro a gente vai começar analisando força magnética sobre cargas, tá? O que acontece com uma carga que está se movendo com uma certa velocidade, um objeto carregado com carga elétrica, quando ele entra dentro de um campo magnético? Que força que surge, como que ela surge, é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então, vamos lá. A força magnética, existem 3 fatores aqui que vão influenciar, tá? Então, quando eu lanço uma carga dentro de um campo magnético, eu posso lançá-la de 3 maneiras, tá? Eu posso lançar ela perpendicular ao campo magnético, paralela ao campo magnético ou oblíqua, com outro ângulo qualquer, tá? A gente vai ver o que é a diferença desses 3 casos. Então, quando eu lanço uma carga formando 90 graus com o campo magnético, quando a velocidade da carga vai ser perpendicular ao campo magnético, a força magnética que vai surgir sobre aquela carga vai ser máxima. O valor máximo que eu posso obter é quando eu coloco a carga lá dentro com uma velocidade perpendicular ao campo magnético. Tá? Então, ó, observem aqui. Eu tenho as linhas de campo magnético para lá, tá vendo? Apontando todas para lá, como se fosse nesse sentido aqui, ó, tá? E eu tenho a velocidade da carga para cá, ó, formando 90 graus. Então, tá vendo que eles estão perpendiculares? Então, nesse caso aqui, surge uma força magnética que está aqui, ó, que é essa força vermelha. E o valor dela é o valor máximo, é a máxima força que essa carga pode experimentar, tá? Como que eu calculo o valor dela? Fazendo Q vezes V vezes B. O Q é a carga, o quanto de carga que tem aqui. O V é a velocidade com que ela está se movendo. E o B é o valor do campo magnético aqui que ela está imersa, tá? Então, multiplica os 3 valores lá, Q vezes V vezes B. O Q em módulo, indiferente de ser carga positiva ou negativa, a gente só vai utilizar o valor, tá? E qual que é o sentido dessa força? A gente vai utilizar para força magnética, a regra da mão direita número 2, tá? Então, lembram lá que vocês já viram a regra da mão direita para descobrir o campo magnético, né? Em fios ele gira assim, na espira também ele gira assim dentro e fora da espira. E na bobina, no solenoide, os meus dedos é que giram e o polegar aponta o sentido do campo, né? Ou assim também, quando está girando por trás da bobina. Agora, a regra da mão direita 2 é o seguinte, os meus dedos são o campo magnético. Então aqui, ó, eles estão todos apontando para lá nesse sentido. A velocidade aqui está formando 90 graus com os meus dedos, ó, para cá, tá? Tá vendo que a palma da minha mão ficou voltada para cima? A palma da minha mão que indica para onde que ficou a força magnética. Então, ó, a palma da mão voltada para cima, a força ficou para cima. Tá vendo? Então, essa aqui é a regrinha. Já vou fazer mais exemplos para facilitar para vocês entenderem. Tá? Então, só pensem lá. Força magnética é máxima quando a carga é lançada com uma velocidade perpendicular ao campo magnético. Para calcular, eu faço Q vezes V vezes B. Tá? Agora, o que acontece se eu lançar uma carga com uma velocidade paralela ao campo magnético? O outro lá era perpendicular, ó, tava para cá. Agora aqui tá paralelo, tá para o mesmo lado, tá vendo? Nesse caso, gente, não existe força magnética. A força magnética é nula, tá?
Não age força em cima dessa carga. Então, se eu lanço a carga aqui, ó, para o mesmo lado do campo magnético que o ângulo seja zero, não existe força. E se eu lanço ela para cá, ó, contrário ao campo magnético que o ângulo é 180, também não existe força. Porque nos dois casos ela está paralela às linhas de campo magnético, tá? Então, ó, quando o ângulo é 90 graus entre a velocidade e o campo, a força é máxima. Quando o ângulo é 0 ou 180, a força não existe, tá? A força é nula. E agora o terceiro caso, quando eu lanço uma carga com uma velocidade oblíqua aqui, qualquer, vai existir força magnética, mas ela vai ser um valor intermediário, né? Menor do que se eu tivesse lançado com 90 graus, tá? Então aqui, ó, também tem as linhas de campo para lá, a minha velocidade está oblíqua aqui, ó, força magnética está para cima, porque é a mesma regra da mão aqui, né? Campo magnético para lá, velocidade inclinada aqui, palma da minha mão ficou para cima. Então a força magnética está para cima. Só que daí agora eu não utilizo o valor total da velocidade por ela estar inclinada, eu uso só uma componente dela, então a fórmula muda um pouquinho, ó. Q vezes V vezes B vezes seno de alfa. Daí eu tenho que fazer o seno do ângulo aqui, para descobrir o valor, tá? Então assim, ó, eu já sugiro para vocês que vocês decorem essa fórmula aqui, tá? Com o seno no final já. Porque se tiver ângulo, vocês vão tirar o seno normal, tá? Se o ângulo for 0,180, seno de 0,180 é zero. Vai anular a força, ela vai ficar nula mesmo, tá? E se o ângulo for 90 graus, seno de 90 é 1. Então não vai interferir em nada na fórmula, ela vai obter o valor máximo, tá? Então lembrem sempre do seno no final aqui, que vocês vão ter que calcular quando essa força for... quando essa velocidade estiver inclinada em relação ao campo magnético, tá? Só multiplica lá, Q vezes V vezes B vezes seno de alfa. E ali eles estão mostrando a regra da mão que eu já mostrei para vocês. Vamos imaginar uma outra situação, gente, né? Se esse campo magnético estivesse para lá mesmo, mas a minha velocidade estivesse para trás, ó, eu ia inverter, meu polegar ia ficar para trás aqui, ó. Palma da minha mão para baixo, força magnética estaria para cá, tá? Se fosse outro sentido, campo magnético para lá, mas a velocidade para cima, ó. Palma da minha mão ficou lá em direção à televisão, então tá entrando lá no plano a força magnética, tá vendo? Se o campo magnético estivesse para lá e a velocidade para baixo, ó, palma da mão, força tá saindo aqui do plano, tá? Então vai ser a regra da mão direita pra gente fazer para descobrir para que lado que tá a força magnética, tá? E agora, sempre que uma carga dessa sofre ação de uma força, pode ou não alterar o movimento dela dentro do campo magnético, tá? Então, assim, quando a carga é lançada com velocidade paralela às linhas de campo, ó, ou para o mesmo lado ou para o lado contrário, lembram lá que não surge força. A força é nula, então não interfere. A carga continua se movendo em linha reta para o mesmo lado que ela estava indo, tá? Não vai mudar nada na trajetória, no movimento dela. Ela continua com o movimento que ela já estava, porque não tem nenhuma força puxando para lado nenhum. A força magnética é nula, tá? Então, ela continua lá se movendo paralelo às linhas de força de campo. A força magnética é nula, a velocidade, a trajetória dela não muda, tá? Agora, quando eu lanço a minha carga com uma velocidade formando 90 graus com o campo magnético aqui, ó, lembram lá que a força magnética é máxima, né? Então, essa carga aqui, ela vai fazer um movimento circular dentro do campo magnético. Ela vai se mover em trajetória circular, tá? Por que isso? Eu pus um outro desenho num outro plano aqui para ficar mais fácil de entender, tá? Então, ó, lembram lá da aula passada que xzinho, aqui, ó, todos esses xzinho aqui estão representando o campo magnético. E o xzinho significa que o campo magnético está entrando no plano, tá? Ele está nesse sentido aqui, ó, entrando na televisão, tá? Então, meus dedos aqui vão ficar em direção entrando na TV. Então, observe para essa carga aqui em cima, ó, meus dedos entrando, meu polegar apontando para cá, porque a velocidade está para cá. Tá vendo que a minha palma da mão ficou para baixo? Então, aqui, ó, força magnética está para cá. Então, esse objeto que deveria vir em linha reta, como tem uma força resultante que puxa ele para o centro, ele faz curva, tá? Chegou nesse ponto aqui, ó, campo magnético entrando, meu polegar está para baixo na direção da velocidade, palma da mão ficou para lá, ó, puxou para o centro da trajetória de novo, vai fazer curva, tá? Aqui, campo magnético entrando, meu polegar para o lado de lá da velocidade, força para o centro da trajetória. Então, a carga, ela fica
realizando um movimento circular dentro do campo magnético, quando a velocidade é perpendicular ao campo, tá? A força é máxima, o movimento é circular, ok? E o terceiro caso, que é quando a carga é lançada com uma velocidade oblíqua, com outro ângulo qualquer, né, que eu tenho que colocar o seno lá para descobrir o valor da força, ela vai realizar um movimento helicoidal, tá? Ela não chega a fazer um círculo perfeito, ela vai fazendo como se fosse uma mola, tá? O movimento ali de uma mola helicoidal, que a gente chama, tá? Então, ó, quando a velocidade da carga está paralela ao campo magnético, não tem força, a trajetória é linha reta. Quando a velocidade forma 90 graus com o campo magnético, a força é máxima e o movimento da carga é circular. E quando a gente lança a carga com uma velocidade oblíqua, um outro ângulo qualquer em relação ao campo magnético, existe força, mas ela não é máxima, né? E a carga vai realizar um movimento helicoidal, tá? Então isso aqui é o que eu tinha para passar para vocês a respeito de força magnética sobre cargas, tá? Então agora eu quero que vocês tentem fazer os exercícios 1, 2 e 3 lá na página 22 da apostila, tá bom? E como nós só temos aula novamente na segunda-feira, essa tarefa vai ser para segunda-feira, tudo bem? Então tentem lá, são exercícios de cálculo, vocês vão utilizar esta fórmula aqui, tá? Q vezes V vezes B vezes seno de alfa, para resolver. Então, até a próxima aula, qualquer dúvida, me procure, tá bom?